Erro em jogo do Vasco gera revolta entre ex-árbitros, classificado como o maior erro da história do VAR, e até no exterior teve repercussão. Vamos falar sobre isso, vamos trazer informações sobre o gigante da colina. E olha, esse erro do VAR vai fazer o Vasco utilizá-lo como uma motivação. Emiliano Dias falou nas suas redes sociais, soltou o verbo e deu a entender que isso será um respiro para o Vasco para continuar lutando para sair da zona. Vamos falar também sobre desfalques do Vasco, o meio-campo do gigante da colina, e vamos trazer a sequência de jogos do Vasco, porque o Vasco vai ter um mini campeonato para sair da zona de rebaixamento nos próximos 6 jogos. Isso e muito mais a partir de agora, além da evolução do Vasco com Ramon Dias. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado! Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E a galera que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Nesse vídeo nós vamos trazer as informações do Vasco, mas a gente não pode deixar de falar, gente, do que aconteceu no jogo contra o Palmeiras. Isso virou uma repercussão mundial. O erro foi tido aí, inclusive, em algumas páginas, como o maior erro do VAR brasileiro. Salve o Spínola, num dos programas que ele faz parte no canal UOL, vê o gol também como erro grotesco. O próprio Arnaldo César Coelho também classificou o erro como grotesco. Renata Ruel, entre outros. Nesse lance aí, que o VAR, inclusive, dá uma imagem que não é conclusiva, é uma imagem que deveria ter a imagem lá do outro lado, para poder saber aonde estava o joelho do Murilo, para poder marcar o impedimento. E aí você tem uma sequência de uma jogada, que é outra jogada, e o Benevenuto marcou esse impedimento. Um erro grave, como foi classificado, não é por mim não sou eu, Léo, que estou falando aqui que o erro é grave. Quem fala são os especialistas. Paulo César de Oliveira, Arnaldo César Coelho, Renata Ruel, Salve Spínola. Então, cara, o que aconteceu no jogo é uma vergonha. Vai ficar marcado para sempre como o maior erro do VAR brasileiro. E isso gerou, dentro do Vasco, uma revolta. E pode se tornar um estímulo que esse grupo precisava. Sabe por que eu estou falando disso? Emiliano Dias compartilhou essa foto nas redes sociais. Orgulho desse grupo. Se eles querem que desistamos, terão que matar todos nós. Contra tudo, hashtag. Vasco voltou. O melhor está por vir. E esse é o espírito dentro do elenco do Vasco. Já perceberam? Os argentinos chegaram e já perceberam que no Vasco é contra tudo e contra todos. E isso será um estímulo para o Vasco seguir. Como eu disse, o Ramon Dias não gostou, imediatamente reclamou com a arbitragem, até porque ele tem um sistema junto com o Dami, que ele acompanha. O Dami, para quem não sabe, é o Damian, que é o analista de desempenho do Vasco, e acompanha os lances. Imediatamente ele soube, olha, gerou outro lance, e ele reclamou bastante com o Wilton, que não sei que milagre não deu um cartão amarelo no Ramon. Então, o Vasco, a partir de hoje, ainda mais terá esse estímulo. O Vasco vai se doar 110% em campo, porque sabe que está contra tudo e contra todos. E a nova comissão técnica do Vasco já entendeu isso. Falando sobre Ramon Dias, o técnico, para mim, tem deixado muito satisfeito. Esses dois aí que tá passando na sua tela, mais o Zé Gabriel, formam a trinca de meio perfeitas que o Vasco tem.
O Vasco não vai ter Zé Gabriel, que é um desfalque, infelizmente. Quem diria, né? Que a gente ia dizer que Zé Gabriel faria falta a esse time do Vasco. Mas com Praxedes e Paulinho ele encontrou o meio perfeito. O meio que era uma dificuldade do Vasco, virou o grande trunfo. Paulinho, Praxedes e Zé Gabriel, quase não sai, formam a trinca de meio campo perfeita desse Vasco. E agora, meus amigos, para enfrentar o Bahia, o Ramon Dias vai ter que buscar um substituto para o Zé Gabriel, que vem sendo um dos melhores jogadores do Vasco, atuando juntamente com o Ramon Dias. A evolução do Vasco com o Ramon Dias, cara, ela já é nítida. O Vasco hoje com o Ramon Dias é outro time, é um time que compete. Você enfrenta um Palmeiras, que tá brigando para ser campeão da Libertadores, que dificilmente perde sua casa de tete a tete. Poderia ter saído ganhando no início do jogo, com aquele gol. O Vasco evoluiu. O Vasco evoluiu. E isso tudo é por Ramon Dias. É como eu sempre falo. A maior contratação do Vasco no ano se chama Ramon Dias. O Vasco agora terá uma sequência de jogos importante. Para mim, um mini campeonato. Vou botar até na sua tela aí. Bahia, América, jogo atrasado, Coritiba e Santos. São jogos do Vasco. Dos próximos 6 jogos, 4 são decisões. Se o Vasco consegue fazer resultado nesses 4 jogos, o Vasco sai da zona de rebaixamento. No meio do caminho tem um clássico contra o Fluminense e tem um jogo contra o São Paulo, que deve ser em Brasília. Então, é um mini campeonato para o Vasco. Contra o Bahia tem um desfalque praticamente, né? O Cauli, que é o principal jogador do Bahia, sentiu o joelho ontem, saiu do meio do jogo, após uma falta que ele fez no Vitor Sá, e é dúvida. O Bahia que ainda não chegou aqui na Bahia, teve um problema no voo ontem, mais uma vez, né? Parece que os problemas do voo estão perseguindo os times que vão enfrentar o Vasco, né? Foi o Palmeiras, agora o Bahia. Bahia não conseguiu embarcar aí no Santos Dumont, chega nessa segunda-feira, tem folga e treina somente na quarta-feira. Bahia vai ter folga na terça e treina somente na quarta-feira. Bahia teve esse problema no voo, então vai ter 2 dias a menos para treinar aí o Bahia. Mas é um jogo em que o Vasco precisará fazer o seu resultado na Arena Fonte Nova. Jogo importante, jogo que vale 6 pontos, uma vitória encosta o Vasco no Bahia e o Vasco vai ter que vencer esses próximos jogos aí, que são jogos importantíssimos para pretensões do Vasco no Campeonato Brasileiro da Série A. E antes de terminar o vídeo, ontem uma coisa que muitos observaram, né? O Vasco tem uma nova camisa de goleiro, você tá vendo o Léo Jardim aí com a camisa, só que o Vasco não lançou essa camisa, né? Por curioso. Quem não lembra, a última camisa que o Vasco utilizava era azul, com uma faixa preta à frente aí, onde tinha o escudo do Vasco. E essa é a nova camisa de goleiro. Aparentemente a gente só tem a azul até o momento, mas devem vir amarela. Não sei se o Léo Jardim pediu alguma cor diferente, porque geralmente o goleiro é consultado, mas enfim, a camisa de cor azul aí é a nova camisa de goleiros do Vasco. Então é isso, tamo junto, até a próxima, saudações vascaínas, qualquer nova informação a gente volta aqui. Até a próxima, valeu!